O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo uma outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhe disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 horas da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receber o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro? Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a estes, que foi contratado por último, o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deus é inefável e diferente. Não é redutível aos esquemas humanos de sucesso, poder e vida fácil. Não é útil, mas necessário. A gratuidade, a lógica do seu agir amoroso, e deste o ser humano se aproxima pela via do serviço, conformando-se a Jesus pela união pessoal mediante a unção do Espírito Santo. A primeira leitura, tirada do livro de Isaías, capítulo 55, versículos 6 a 9, Deus atesta que Ele é absoluto. Israel se equivocou ao pensar que, com base na sua eleição e em força da Torá, poderia dispor livremente de seu Deus, reduzindo a eficácia da relação ao culto no templo e à prática das boas obras. O exílio da Babilônia derrubou as falsas pretensões e seguranças, mostrou o abismo que existe entre os caminhos humanos e os planos divinos, pois Deus e o seu favor não são manipuláveis pela religião. O novo e necessário êxodo é possível se Deus for buscado pela autêntica conversão. A segunda leitura, tirada do livro dos Filipenses, capítulo 1, depois o versículo 20 a 27, atesta que a máxima expressão da liberdade e da gratuidade absoluta de Deus se encontra em Jesus Cristo. O que em Deus antes era culto no seu Filho se tornou manifesto, indispensável, compreensível,
visto que foi revelado. No martírio pessoal, Paulo se experimenta o triunfo de Jesus Cristo na própria carne, razão da exortação à alegria, pois é graça pela qual o plano de Deus e o desejo pessoal se alinham, deixando de existir como tensão e oposição. No Evangelho de hoje, Mateus oferece mais uma parábola para nossa reflexão, pela qual se compreende quem, pela lógica de Jesus e do seu Evangelho, pode ser considerado o primeiro e o último no reino dos céus. Dirigida aos discípulos, a parábola ilustra o inusitado comportamento do patrão, ou, como seria mais bem traduzido, do dono da casa. De imediato, a parábola permite que se olhe para as ações em sucessão até atingir o ponto mais alto, no critério de justiça usado pelo patrão. Aos olhos dos primeiros contratados e dos destinatários da parábola, poderia ser visto como injusto e mau empregador, imagem que se corrige quer pelo direito de o patrão dispor de seus bens como quiser, quer pela pergunta deixada propositalmente sem resposta para que o interlocutor tire as devidas conclusões. 6 partes compõem o texto de hoje: a introdução, contratação e estipulação do valor e desdobramentos, fim da jornada e ajuste de contas, reclamação dos primeiros contratados, resposta do patrão e a máxima sapiencial. Na introdução encontram-se quem fala, que é Jesus, a que se fala, aos discípulos, o que se fala, a parábola, e o propósito da fala, comparar o reino dos céus a um patrão que logo ao amanhecer contratou mão de obra diarista para trabalhar na sua vinha. Nos versículos 2 e 7, o protagonismo é do patrão que contrata mão de obra diarista pela paga de 1 denário. A jornada de trabalho era de 12 horas, provavelmente das 6 horas às 18 horas. Até aqui tudo normal e conforme o costume da época. A cada 3 horas, porém, o patrão saiu e fez novas contratações. Nota-se que não se fala mais no valor da diária. Acena-se apenas que o justo será pago. A última contratação parece desconcertante, pois foi feita pelas 17 horas, faltando apenas 1 hora para o término do dia de trabalho. Nesse momento, há um diálogo. A afirmação do ócio pelo patrão segue-se à resposta dos ociosos: ninguém nos contratou. É preciso dizer que não se menciona a distância entre o local da contratação, a praça, e o local da execução do trabalho, a vinha. Pode-se pensar que não fossem distantes, mas, mesmo assim, os últimos não teriam sequer trabalhado 1 hora completa. 2 considerações devem ser feitas. A decisão de convocar mais trabalhadores poderia ter sido motivada pelo volume da colheita ou pela lerdeza dos primeiros contratados. As novas contratações representaram a atenção do patrão ao volume de trabalho, bem como uma preocupação com o cansaço dos já contratados. Os últimos, portanto, permitiriam que a meta da colheita, determinada pelo patrão, fosse alcançada. Se a lógica dessa parábola for aplicada no sentido vocacional e missionário, a vinha seria o mundo, pronto para a colheita. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos, razão pela qual as novas contratações foram feitas ao longo do dia. Nesse sentido, as horas do dia podem ser comparadas ao patrão de vida ou idade de quem o Senhor chama para trabalhar na sua messe. Nada da colheita pode se perder. A preocupação, além disso, dirige-se em particular
para a necessidade dos que foram chamados por último. Não importa o tempo, e sim ter sido convocado para trabalhar na vinha. No fim do dia, só falta receber a esperada e justa paga pelo trabalho realizado. O patrão contratou, ordenou o pagamento, mas o pagamento foi feito pelo administrador. Se a contratação foi realizada dos primeiros aos últimos, a retribuição foi invertida dos últimos aos primeiros. Lança-se a base para a máxima com a qual Jesus concluiu esta parábola. A inversão serve para que todos, sem exceção, testemunhem a liberdade do patrão e não deixar que nenhum trabalhador deixe de receber o salário para viver com dignidade. Nos versículos 11 e 12, a esperança dos primeiros contratados de receber além do estabelecido foi frustrada e tornou-se murmuração. É a forma humana de pensar a justiça contratada com a divina. Ou seja, o patrão teria sido injusto ao tratar os últimos como os primeiros? O argumento usado para sustentar a murmuração parece proceder. No lugar de 12 horas de trabalho sob o calor do sol, 1 hora apenas sob o frescor do final do dia. Antes de passar ao contra-argumento do patrão, admite-se que o primeiro grupo foi beneficiado a cada novo envio para a vinha. Na réplica do patrão, se deflagra que a acusação foi injusta e ilegítima. Foi pago o estabelecido. É como ocorre na aliança: uma vez aceitos, os termos não podem ser mudados. A esse argumento foram acrescentados outros 2 em forma de perguntas que ficam sem resposta por parte dos murmurantes. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Ao se transpor a figura do patrão para Deus, deflagra-se a tendência humana de atribuir a Deus um agir injusto na linha da retribuição pautada no mero interesse. Sirvo bem a Deus para ser bem servido por Deus. É uma relação de mero interesse e não de puro e sincero amor, invertendo o sentido do Shema e das razões presentes em Deuteronômio 6, 4, 6. Enfim, a máxima desse versículo 16 traz a última motivação, pois, ao se justificar o agir do patrão, colocam-se os interlocutores diante do conhecimento e da proposta do reino dos céus segundo Jesus Cristo, o administrador dos bens de Deus Pai, que não faz acepção de pessoas. A boa nova da salvação encontra-se a sua confirmação na superação dos graves momentos de crise, como se deu no fim do exílio da Babilônia. Assim, a luta pela fé não abre mão do apelo à conversão, que não pode ser reduzida ao mero afastamento dos pecados, mas vai além pela plena adesão a Deus e aos seus desígnios em Jesus Cristo. A conversão, então, é positiva se assumida como comunhão de amor pessoal com Deus e com os irmãos e irmãs. Desse modo, a credibilidade operosa da fé se experimenta na centralidade de vida em Jesus Cristo. A exemplo de Paulo, aprende-se que pela união com Jesus Cristo é possível insistir na prática do bem em ambientes impregnados de maldades. A motivação advém da parábola, centrada na total generosidade de Deus. A redenção é acessível ao ser humano. Deus é imprevisível e exatamente por isso surpreende, querendo a realização da salvação de todos de forma livre e generosa. Descobre-se que a salvação não é fruto de barganha pelo culto e pelas obras, mas resulta
da operosidade do dom gratuito de Deus. Eis o que se celebra. A salvação não é recebida com base no mérito devido às obras da lei, do catecismo,